Olá, querido, graça e paz em Cristo. Que alegria poder estar com você nesse dia maravilhoso, um dia incrível. Nossa cidade realmente é maravilhosa, olha só. É uma cidade abençoadíssima por Deus, Nova Friburgo. O nosso coração tem clamado por essa terra e o Senhor tem nos agraciado com essa estação tão especial. E eu quero convidar você hoje para continuarmos meditando na palavra. São 10 dias de imersão na palavra de Deus e nós estamos concluindo a nossa campanha, nosso propósito de adoração, de jejum, de consagração ao Senhor. E então, em cada um dos 10 dias, nós estamos trabalhando 7 capítulos. Estes são os 7 capítulos que fazem parte do nosso devocional de hoje. E dentre esses textos, eu separei para você Lucas 24, um texto que mostra o coração dos discípulos sendo movido, sendo tocado, queimando, porque Jesus estava ali entre eles. Mas até que eles percebessem esse coração aquecido, houve todo um processo. E eu quero convidar você, abra sua Bíblia então, em Lucas capítulo 24 da Palavra do Senhor e juntos vamos então ouvir a voz do Espírito Santo. Tivemos no último domingo nosso 12 horas de oração, no Dia do Coração Aquecido, celebrado pelas igrejas metodistas em todo o mundo. Nós podemos ver uma grande manifestação da presença de Deus nessas 12 horas e concluímos o domingo ali com um culto ao vivo maravilhoso, presença de Deus sendo marcante no nosso meio, participação de irmãos no testemunho. Deus realmente se revelou. E hoje aqui em Lucas capítulo 24, o texto vai nos mostrar algo que realmente é uma grande lição para nós. Os discípulos estavam no caminho de Emaús, e a Bíblia relata então aqui que o próprio Jesus, enquanto eles caminhavam, se colocou no meio deles e passou a conversar com eles. O versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. E era justamente esse momento em que o Senhor iria traçar uma caminhada com eles, onde os olhos naturais não iriam reconhecer que era Jesus que estava ali. Mas havia uma necessidade, havia um propósito de Jesus tornar-se conhecido no coração daqueles discípulos. A grande questão é que a soberania do nosso Deus fez com que aqueles discípulos não reconhecessem o Senhor, mas havia uma intenção santa no coração de Deus de revelar Jesus ao coração deles. E eles precisavam então fazer aquele caminho e chegar no momento mais íntimo, no momento que o Senhor realmente revela-se a eles. E aí o texto segue dizendo que no meio da conversa, enquanto eles diziam e até se espantavam, perguntando para Jesus: você é o único que não sabe das coisas? Você é o único que não está reconhecendo as coisas? Me chama a atenção aqui, quando Jesus no versículo 25 diz para eles: então lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ali estava Jesus e naquele momento ele ministrava ao coração deles uma verdade. Quando o Senhor os chama de nécios, ele está fazendo uma referência a um comportamento, a um padrão, a uma ausência de entendimento de muitas pessoas. O nécio é uma palavra grega, então, anoetos, e é alguém que é desprovido de entendimento, alguém que não consegue ter esse entendimento sobre as verdades morais e espirituais. Alguém que tem dificuldade, inclusive a palavra é exatamente essa, pessoas lentas para compreender essas verdades morais e espirituais. Então o Senhor diz: vocês são nécios.
E nós podemos observar que muitas pessoas, elas têm uma grande capacidade, infelizmente, de serem maliciosas, rápidas, ágeis para contar uma piada, para contar histórias, mas passa-se anos na casa do Senhor e não consegue ter a compreensão de um texto da palavra, não consegue discernir o Sermão do Monte, não consegue perceber o que é a Santa Ceia do Senhor de fato, não conseguem entender a importância da consagração como um ato de amor, de devoção ao Senhor. E isso é alguém que pode se arrastar por anos com essa compreensão lenta sobre essas virtudes, essas verdades morais e espirituais do reino de Deus. O Senhor está fazendo com que o nosso coração ele seja aquecido, como dos discípulos aqui. O texto diz que então eles continuaram e o Senhor passou a dissertar para eles sobre Ele mesmo em todas as Escrituras. E então a palavra diz que eles chegaram na aldeia. E quando eles chegam no lugar onde iriam repousar, eles insistem com Jesus para ficar com eles. E aí o Senhor, já sabendo a importância daquele momento, ele então vai e se dá como que estivesse realmente concordando com eles. Mas o plano era perfeito. E é nessa hora que o Senhor então vai e entra na casa. Eu imagino que havia ali várias pessoas, eu imagino que alguns estavam preparados para receber aqueles convidados, e o texto diz que se prepara uma mesa, especialidade de Jesus. E é naquela especialidade dele que ele revela a sua intimidade, ele revela o que ele era. O texto diz então que quando estavam à mesa, versículo 30, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. E logo em seguida, o texto diz que os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram quando o Senhor realmente se revelou e eles o reconheceram. E imediatamente o Senhor desapareceu da presença deles. Jesus ressurreto, caminhando com eles, falando, ouvindo, mas nesse momento da intimidade, nesse momento da grande revelação de quem era Jesus, da mesa, do compartilhar e do partir do pão, foi ali que Jesus então se expressou de uma maneira real, como Rei eterno, como Redentor de toda a humanidade e como nosso amigo íntimo. Na mesa, nós encontramos uma revelação de quem Jesus é, aquele que é presencial, a mesa da presença. E quando o Senhor ele ergue os pães ao alto e ele abençoa, e naquele ato que o Senhor abençoa o pão e parte o pão, no partir do pão, o Senhor estava expressando ali a riqueza do corpo de Cristo, o corpo que é vasto, variado, que é feito por muitos membros. E aí quando ele parte o pão, ele expressa essa multiforme de Deus e ao coração dos discípulos é entregue a revelação de quem Jesus é. Querido, é na igreja que nós entendemos quem de fato é Jesus. É no corpo que ele vai se revelar. É no corpo. Podemos viver esse tempo de grandes avanços através das mídias, com a mensagem chegando. Mas a grande riqueza do corpo é a igreja. A revelação está nessa comunhão íntima com o corpo, Jesus se fazendo presente. E é para isso que ele está nos convidando, para esse mergulho profundo na presença dele. Continue nesses dias realmente imergindo na presença da glória de Deus e que o Senhor o abençoe poderosamente. Um grande abraço para você, que você prossiga em conhecer o Senhor e a sua presença. Fique na paz. Tchau, tchau.